corações, Senhor, que o nosso coração venha estar aberto, Senhor, a receber a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa usar a vida da nossa irmã, Senhor, com autoridade, Senhor, com poder, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Senhor, curar, Senhor, restaurar, ó Deus, e transformar, Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Usa a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amém? Glórias a Deus. Diaconisa Luana, logo assim que abriu o culto, falou que havia muitas coisas para se falar sobre mulheres e que elas estavam cheirosas. Então, eu não vou perder a oportunidade de corrigir a nossa irmã, porque nós não estamos cheirosas, nós somos cheirosas. Amém? Glória a Deus, porque o perfume que exala pela sua vida é o perfume do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, porque eu creio que Ele já está muito alegre, muito contente, porque você veio até aqui. Você abriu mão de outras coisas, de outros afazeres, para se dedicar aqui na casa do Senhor, através da sua adoração. A sua presença aqui é uma adoração exclusiva para o nosso Senhor Jesus, amém? E a Ele nós vamos dar nossa graça e o nosso louvor eternamente, amém? E foi difícil, porque assim, como que eu vou levar uma palavra para mulheres? Não é fácil, não. Porque a mulher é criteriosa, a mulher é exigente, minuciosa. Mulher é aquela que dá o zoom para ver como que está ali as coisas, porque ela gosta do quê? Da perfeição. É ou não é? É, mulher é assim. Então, como é que a gente vai falar de um trem desse? Mas hoje a gente não vai vir aqui falar de mulheres. Nós vamos falar do Senhor Jesus, porque é a Ele toda a glória. E falar das mulheres que o seguiram. Amém? O culto é para Deus, mas é para que a gente se coloque na posição aonde nós devemos estar. Amém? Glórias a Deus por isso. Abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. A partir do capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Vou colocar isso aqui, porque eu acredito que possa cair. Vamos lá. Lucas, capítulo 8, verso 1. Que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas pelos espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Podem se assentar. Amém. Então, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus ia passando ali de povoado em povoado, e essas mulheres o acompanharam, os discípulos o acompanharam. Mas, antes disso, se você acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 7, verso 26, vai contar a história de que Jesus foi convidado a jantar na casa de um fariseu. E, estando Jesus na casa de um fariseu, veio uma mulher, uma pecadora, se prostrou aos pés de Jesus e, com lágrimas, lavou os pés do Senhor ali. E eram muitas as lágrimas dela. E, depois disso, ela secou os pés do Senhor com os seus cabelos e derramou um perfume caríssimo ali sobre os pés do Senhor Jesus. E o fariseu, olhando aquilo, ele achou: como? Se ele fosse quem ele diz que é, se ele fosse o Messias, ele teria reconhecido que aquela mulher era uma pecadora.
A pecadora da qual a Bíblia relata aqui era uma prostituta. E aquele fariseu, ele não estava querendo aprender com o Senhor. Ele estava ali para saber se o Senhor era realmente aquele quem ele dizia ser. E ele pensou com ele, se realmente ele fosse o Messias, ele teria lhe reconhecido essa pecadora e talvez não teria permitido que esta mulher molhasse os seus pés e secasse assim com os seus cabelos. Então o Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro, haviam 2 pecadores, 2 devedores. Um devia um valor e outro devia outro valor, um mais que o outro. Porém, nenhum dos 2 tinham condições de pagar aquela dívida. Então, aquela pessoa em que devia receber aquele crédito perdoou a dívida dos 2. Quem será mais grato? Uma vez que os 2 deviam e uma vez que os 2 não tinham condição de pagar aquela dívida. E a resposta a Jesus foi a seguinte: certamente, Senhor, aquele a quem deve mais é que será mais grato. Então Jesus respondeu: isso mesmo, a resposta está correta. Então é por isso que essa mulher está sendo tão grata a ponto de se lançar aos meus pés, derramar as lágrimas e enxugá-las com seus cabelos. Ela mostrou ali naquele momento a gratidão que ela tinha para com Jesus, por ele ter tirado ela daquela vida. Ela já não mais praticava aqueles atos, porque o Senhor a resgatou. Amém? E o Senhor falou: eu vim aqui na sua casa e você não me deu nem um beijo. Porventura, essa mulher, desde a hora em que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Amém? Então, a mulher é assim. A mulher gosta de ser agradecida. Ela gosta de demonstrar essa gratidão. E não apenas ser agradecida, ela demonstra o quão grato é o coração dela. Porque, veja bem, onde eu e você estávamos antes do perdão do Senhor, antes da graça e antes da misericórdia dele. Estávamos aí, fazendo coisas que desagradam ao coração de Deus. E quando ele nos encontrou, quando ele nos alcançou, o nosso coração foi tão agradecido que nós queremos demonstrar para que os outros vejam a nossa gratidão a este Deus maravilhoso, a este Deus recuperador de vidas e de almas. Amém? E a palavra diz no capítulo 8 que depois de ter acontecido isso, depois de ter acontecido essa situação, o Senhor foi indo na Galileia e acompanhou o Senhor, os discípulos, algumas mulheres, das quais eles citam o nome aqui de 3, que é Maria Madalena, da qual Jesus tinha tirado dela 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, um administrador da casa de Herodes, e Susana, da qual a Bíblia não menciona quem seja, e muitas outras, não fala quantas são. Então, a gente vê aqui que multidões acompanhavam o Senhor Jesus, e as mulheres também acompanhavam a Jesus. Então, veja que ali estava uma pecadora, junto a eles, Maria Madalena. O Senhor tinha tirado da vida dela 7 demônios. Talvez nós não aguentaríamos um, porque as provações são tantas que às vezes a gente parece que vai desmoronar, não vai aguentar. Essa mulher tinha 7. Então imagina o tormento que era a vida dessa mulher. Como que ela vivia? Também ia aí junto com o Senhor, seguindo ele no meio aí dessa caminhada, entre cidades e cidades, Joana, que era esposa de um administrador. Então, você vê que não tem classe social, não tem acepção de pessoas para seguir Jesus. Tinha uma ex-endemoniada e uma mulher, trazendo hoje o cargo de uma oficial, ela seria hoje como uma mulher de um governador. Então, era uma mulher de posses, era uma mulher de posição, não é verdade? Além dessa mulher,
Tinha também a Susana, que poderia ser eu ou você, né? E muitas outras que passavam, que saíam da Galiléia até a Judéia. Então, assim, quando o Senhor saiu de uma cidade para ir a outra, e essas mulheres o acompanhavam, o caminho era longo. Não era perto, não era pouca coisa. E a gente sabe que antigamente andava-se muitos meses a pé. Então, essas mulheres iam seguindo Jesus. E olha o que é mais interessante, que aqui no verso 3, na parte B, diz assim: essas mulheres ajudavam a sustentar com seus bens. Então, o ministério de Jesus era bancado pelas mulheres. Eram as mulheres quem bancava a todo custo. Eles iam de cidade em cidade. Então, eles tinham que o quê? Eles tinham que se alimentar. Quem bancavam eram estas mulheres. Eles precisavam dormir, se hospedar. Quem pagavam eram essas mulheres. Agora, veja bem, o Senhor mais os discípulos, e mais as 3 que já falavam aqui do nome. Já era muita gente para ter que se preocupar com alimentação, com hospedagem, e mesmo assim eram bancados por elas. A Bíblia fala que eram muitas cidades percorridas na Galiléia, e em todas elas estavam juntas. Então, você hoje vai receber uma pessoa na sua casa, você nem dorme, preocupado. Como é que eu vou servir aqui, querendo servir bem? Agora, essas mulheres servindo aquele bando de homem que estava ali numa procissão infinita, certamente cheio de fome, num calor danado, andando a pé, dias e dias. Então, não era fácil, não. Né? Tinha que ser ponta firme para poder aguentar, sustentar aquele povo, né? Todos aqueles homens lá. Mas a Bíblia diz que esse ministério não foi sustentado pelos discípulos, pelos fariseus, e nem pelo próprio Jesus, porque ele mesmo poderia fazer um milagre e se sustentar, porque ele é Deus para isso, não é verdade? Mas não. Isso ficou a cargo das mulheres que decidiram seguir. Amém? E mais adiante, depois que o Senhor saiu da Galiléia, indo sentido a Judéia, Jerusalém, o Senhor fala para os seus discípulos que havia chegado a hora. Qual seria essa hora? A hora que o Senhor tinha que se entregar para ser preso, para ser julgado, para ser condenado, crucificado, morto e sepultado. E o Senhor falou isso aos seus discípulos tempo antes de ocorrer isso. E quando o Senhor falou isso aos discípulos, essas mulheres estavam presentes. Então, elas sabiam qual era a missão do Cristo, qual era a missão do Senhor durante toda aquela caminhada que ele percorria de cidade em cidade. Então, ele percorria de cidade em cidade para ensinar, né, para anunciar o motivo pelo qual ele tinha vindo, para curar, para resgatar endemoniados, doentes, pessoas perdidas, não alcançadas. E durante toda essa saga que Jesus estava ali na terra, as mulheres acompanhavam o Senhor Jesus, mesmo sabendo que aquilo ali acabaria em morte. Talvez elas não entendessem o que o Senhor ainda estava ali falando, mas mesmo assim elas decidiram e continuaram a seguir o Senhor Jesus até que fosse consumado, né? Então o Senhor foi preso, né? Ele se entregou, foi julgado, foi preso e foi crucificado. Vamos aí abrir sua Bíblia no capítulo 23. Glória a Deus. O verso 49. Nesse momento, depois que o Senhor foi ali condenado, né, por crimes que, lógico, óbvio, ele não cometeu, ele foi condenado à morte e à morte de cruz. No verso 49 diz:
Mas todos o que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Então, elas ficaram de longe observando todo aquele cenário de dor, aquele cenário de injustiça pelo qual o Senhor passava. E a Bíblia não menciona que haviam entre elas os discípulos, apenas João, em um dos evangelhos. E menciona que ele observava ali a crucificação, mas e os outros discípulos? Já não estavam mais ali. E então ali se cumpriu as escrituras que diz: ferirei o bom pastor e as ovelhas serão dispersas. Todos fugiram, deram linha, vazaram, sumiram todos os homens, ficaram apenas as mulheres observando de longe. Amém? E no verso 55 do mesmo capítulo, diz assim: as mulheres que, acompanhando Jesus desde a Galileia, seguiram José, que ficou ali responsável por retirar o corpo do Senhor e levar até o local que seria feito o sepultamento. E viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado. Então, observe aqui, que elas de longe, elas viram onde o corpo foi levado, e elas observaram como o corpo estava. Por isso eu disse, as mulheres, elas são observadoras. Elas simplesmente não estavam ali só olhando para saber o que estava acontecendo. Elas queriam saber onde é que o corpo do Senhor havia sido levado, onde ele seria sepultado. E, além disso, elas queriam saber como, em quais condições o corpo do Senhor seria colocado ali no sepulcro. E nós sabemos que, antigamente, tinha toda uma preparação. Hoje ainda tem, mas é bem menos. Tinha uma preparação do corpo, era envolto com linho fino, perfumes, essências, né? Tinha todo um processo para aquele corpo ele ficasse lá, né? Um ritual, na verdade, né? E no caso do sepultamento e da morte do Senhor, nada disso aconteceu. Por quê? Porque o Senhor ele foi julgado de maneira totalmente errada para a época, né? Às pressas. Por quê? Porque eles queriam acabar logo com aquilo. O objetivo era condenar o Senhor. Então, o Senhor morreu, ele foi crucificado às 9, por volta das 15 ele morreu, e a Bíblia não fala, mas é provável que antes das 18, daquela sexta-feira, ele já tivesse sido ali morto, e depois ele tinha que ser sepultado, né? Por quê? Porque já seria após as 18, quando o sol se pôs, já era o sábado. E no sábado os judeus não trabalham. Então, não teve tempo de preparar o corpo do Senhor, não teve tempo de fazer todo aquele ritual que era costumeiro para aquela época, né? Então, por isso, depois que o corpo do Senhor foi ali crucificado, depois que ele foi morto, e que José levou ele até o local do sepultamento, as mulheres acompanhavam de longe, elas não poderiam estar ali perto, né? Os discípulos já tinham se dispersos, e elas ficaram de longe observando onde é que vão colocar o meu Senhor, né? E olhando aquela cena, elas ainda viram como que ele estava. Então, ali elas já não podiam fazer mais nada, né? Elas tinham que aguardar, porque elas eram obrigadas a cumprir a lei, né? Então, ali se esperou passar todo o sábado, e a Bíblia conta que, no verso 24:1, que no primeiro dia seguinte da semana, logo de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas para que fosse preparado ali o corpo do Senhor. Então, olha só a preocupação, a dedicação e o cuidado. Aquelas mulheres, elas serviram a Jesus na vida e na morte, porque elas estavam preocupadas como estava o corpo do Senhor delas ali. Então, ali, como elas não poderiam sair, elas já prepararam, certamente, assim que
já foram ali ao mercado comprar, que eram como se fossem feiras, né? Comprar as essências, os aromas, os linhos finos para poder enrolar o Senhor. Mas, assim que puderam, quando elas chegaram lá no local, elas ficaram espantadas, porque o corpo já não estava mais lá, né? E ali veio aquela preocupação, né? Elas olharam, elas viram onde é que estava o corpo, e mesmo assim, quando elas chegavam, o sepulcro estava como vazio. Então, aquelas mulheres, as 3, das quais foram citadas aqui os nomes, elas ficaram ali preocupadas, sentaram e se lamentaram. Mas logo veio o anjo do Senhor e anunciou a boa obra, né? O anjo do Senhor falou a elas: por que vocês choram no túmulo vazio? Se o Senhor já não está mais aí, Ele está vivo. Aleluias! O Senhor ressuscitou. Aleluias! Glória a Deus! Por que vocês choram se nesse sepulcro já não há mais o corpo dele? Ele não disse a vocês que já não estaria mais aí? O Senhor já havia anunciado de tudo o que ia acontecer. E ali, assim, a gente pode entender que as mulheres, naquela saga, naquela caminhada, elas foram e prosseguiram e continuaram honrando ao Senhor, como eu disse, na vida e na morte. E elas não desistiram, elas não pararam por ali. Recebendo ali aquela boa notícia, o que fizeram elas? Foram até os discípulos contar as boas novas. Então, veja bem, elas foram aqui acompanharam o Senhor da Galileia à Judéia. As mulheres foram aquelas que custearam todo o ministério de Jesus. Elas estavam ali no momento da sua crucificação e da sua morte. As mulheres seguiram Jesus para saber onde o seu corpo estaria colocado. Para muitos, talvez até para os discípulos, quando se acabou que ele foi morto, não haveria mais necessidade de saber onde é que estava, não haveria mais a preocupação de cuidar. Acabou, o principal já foi. Por que eu vou ficar preocupando se foi feito ali todo aquele ritual de costume? Mas as mulheres não. Elas continuaram porque elas queriam agradar ao Senhor, cuidando do seu corpo, mesmo após a morte. Então, quando elas souberam, por meio do anjo, que o Senhor já estava vivo, ressurreto, com certeza ali foi um motivo de muita alegria, de gozo para aquelas mulheres. E eu penso que elas foram alegres falar ali com os discípulos, né? Porque se elas estavam esperando até chegar, elas ficaram da sexta-feira após os 18, ficaram o sábado inteiro aguardando o momento para poder levar os perfumes, os aromas até o corpo do Senhor. Certamente elas não estavam sozinhas, elas estavam ali com os discípulos, né? Então elas foram até os discípulos contar as boas novas. Então elas foram as primeiras a anunciar as boas novas do reino, as primeiras a anunciar que Cristo vive. Então, não foi os discípulos que receberam essa informação, e sim as mulheres. Elas foram as primeiras, por meio do anjo, a receber a notícia de que o Senhor vivia. No capítulo 24, no verso 5, diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, que são os anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. E como eu disse, elas saíram do sepulcro e foram até os discípulos contar as boas novas. Elas contaram o que havia acontecido e elas falaram a respeito da visão dos anjos que estavam lá. E os discípulos acreditavam nelas? Eles acreditaram naquilo que elas falaram? Não acreditaram. Eles não acreditaram no que elas haviam falado. Para eles, elas tinham tido uma alusão, uma imaginação, um sonho, qualquer outra coisa, mas não era o que de fato havia ocorrido.
Então, veja bem, muitas vezes nós temos ali a possibilidade de falar do Senhor, de anunciar boas obras do Senhor, e assim fazemos, falamos, anunciamos, mas nem todos acreditam naquilo que a gente fala. Nem todos dão ouvido para aquilo que a gente fala. E então, os discípulos foram até o local e puderam testificar que o que aquelas mulheres haviam falado ocorreu exatamente daquela forma. O sepulcro estava vazio, a pedra havia sido rolada e o corpo já não estava mais lá. Então, se tudo isso ocorreu, lógico, obviamente, eles creram. O Senhor ressuscitou. E eles se lembraram daquilo que o Senhor havia falado. Então, ainda que as pessoas não confiem naquilo que você fala a respeito do Senhor Jesus, fale. Ainda que as pessoas não dêem crédito naquilo que você testemunha a respeito do Senhor Jesus, faça. Porque o Senhor é galardoador e Ele testifica aquilo que um servo fiel se compromete a fazer. Amém? Ele quer mulheres comprometidas com a sua obra, para que fale, para que anuncie, para que leve a palavra dele, ainda que muitos não creiam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. O Senhor ressuscitou. As boas novas foram anunciadas por estas mulheres aí, né? E em Marcos, no capítulo 16 e 9, nós não vamos ler, mas lá fala que, além disso, além daquelas mulheres ter visto os anjos, o Senhor, depois de ressurreto, apareceu para quem? Para Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Aquele que o Senhor tinha tirado dela os 7 demônios. Então, você imagina, aquela mulher vivia atormentada, ela não tinha paz, ela não tinha convívio na sociedade, não era respeitada. Aí veio o Senhor Jesus, a alcançou, a curou, a libertou. E ela estava bem, e ela estava seguindo. E depois de morto, como seria a vida dela? Como será que pensou a cabeça dela? Se o meu Senhor morreu, todos aqueles demônios, os 7, vão voltar para dentro de mim. E eu vou voltar a ser atormentada. E acabou a minha paz, e acabou o meu sossego, acabou a minha vida. E ela continuou lá, cumprindo com o propósito, com o corpo do Senhor Jesus. Talvez no coração dela houvesse sim alguma esperança de que o Senhor ia mudar aquela situação. Porque se não fosse assim, ela não ia permanecer ali, ao lado do corpo do Senhor. Amém? E então a gente viu que as mulheres, elas acompanharam o ministério do Senhor, o julgamento, a crucificação, a morte e a ressurreição. Agora a gente vai ver que essas mulheres, elas também acompanharam a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. O verso 9 ao 15. Que diz assim. Capítulo 1, a partir do 9. Aqui já foi depois que Jesus ele havia ressuscitado e ele continuou a ensinar, ele continuou a discipular os discípulos e certamente aquelas mulheres continuavam a acompanhar o Senhor. Então, o Senhor diz, dito isso, foi elevado às alturas, quem? O Senhor, Jesus. Enquanto eles olhavam, quem olhavam? Os discípulos e certamente aquelas mulheres. E uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, aleluias, como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão de Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração. Com quem? Com quem eles se reuniam, igreja? Com as mulheres, inclusive com Maria, a mãe de Jesus, e com as irmãs dele. E por que é que essas mulheres estavam lá? O verso 14 já responde. Todos eles se reuniam em oração. Então, aquelas mulheres, elas não apenas seguiam Jesus, elas eram constantes, frequentes em oração. Nós vimos aqui que o ministério do Senhor, mesmo após ele ter sido ressurreto, continuou. E aquelas mulheres estavam ao lado deles, e a Bíblia fala que elas eram frequentes em oração, em interceder. E veja o que ocorreu logo após, no capítulo 12, no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu a casa da qual estavam assentados, e viram que parecia línguas como que de fogo, que separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. Então, aquelas mulheres que oravam, aquelas mulheres que caminharam com Jesus, elas ficaram e viram a ascensão de Cristo aos céus, e elas continuaram orando, e no dia de Pentecostes elas foram cheias do Espírito Santo. Amém? Então, o que nós podemos aprender com isso? Que aquelas mulheres, elas decidiram seguir Jesus, né? Elas abriram mão certamente da sua vida. Joana, ela era casada, e mesmo assim, ela seguia Jesus e ela custeava Jesus. Então, nós entendemos que ela deixou o marido, ela deixou a família, porque a prioridade para ela era o Senhor Jesus. E qual foi a consequência disso? Foi ela se encher do Espírito Santo de Deus. Foi ela se encher da presença de Deus. Elas, as mulheres, ali a Bíblia cita o nome de 3, mas no verso a seguir fala que eram muitas. Nós não sabemos quantas foram, mas eram muitas. E elas foram cheias do Espírito Santo e puderam ver e puderam apreciar a graça do Senhor Jesus, a manifestação do Espírito na vida delas também. Amém? E hoje, como é que nós podemos viver essa experiência com Jesus? O título dessa mensagem, como eu disse, são as mulheres que decidiram seguir Jesus. Então, hoje, você pode decidir a seguir a Jesus ou a continuar a seguir a Jesus. Porque muitas de nós já seguimos a Jesus, independente do preço, independente do custo. Eu e você não temos o nome aqui, assim como Maria Madalena, assim como Joana ou Susana. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Lá está escrito o nome de cada uma de nós. E certamente já está escrito aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus. Então, o Senhor, Ele espera que eu e você nos predispomos a segui-lo. Ele espera que eu e você seguimos essa caminhada, que nós sabemos onde é que vai parar. Elas já sabiam que
aquela peregrinação do Senhor durante aquele período em que ele esteve aqui na terra, percorrendo de cidade em cidade, acabaria em quê? Em morte. Mas nós sabemos que a nossa peregrinação vai acabar em vida. Amém? Porque o Senhor já morreu e Ele já ressuscitou, e agora Ele nos aguarda para a tão chamada vida eterna. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. No livro da vida está escrito, irmã. Está escrito o nome da Roberta. Qual que é o seu nome, irmã? Daniela. E o seu? Márcia, Andresa. Eu não lembro o seu nome, irmã. Ana. Vai falando o seu nome aí. Qual que é o seu nome? Elas precisam ouvir. Vitória. Ana Paula. Odete. Fala alto, irmã, que é para todos ouvirem. Seu lindo nome, foi o Senhor que escolheu. Fala seu nome, irmã. Ninguém ouviu. Alguém ouviu o nome dela? Fala seu nome alto. Vocês ouviram? Amém. Qual que é o seu nome? Lá atrás. Luísa. Simone. Lá no fundo. Beida. E o nome do bebê? E o nome do bebê? Manuela. Glória a Deus. E lá em cima? E depois? Agora de lá de trás. A outra gravidinha. E o nome do bebê? Pedro. Ao lado. Lá atrás, aquela mulher bonita lá. Cris. E aí, essa mulher séria? E ao lado? E depois, toda tímida, Maísa. E de azul? Essa de vermelho que está lá atrás se manifestando vai ficar por último. E ao lado? E à frente? Essa de sol aqui, coisa linda do Senhor. Esse sol, gente, nos iluminando. Quem é? Fala aí seu nome. Norma. E ao lado? Ó, a Fátima tá pulando a vez aí, hein? Ó essa Fátima comendo bola. Qual que é o nome aí do lado? E o nome da bebê? Laura. Agora? Fátima. E ao lado? Faltou alguém? Quem faltou? Ah, aquela de vermelho, lá no fundo. Diaconisa Cláudia. Eu vou falar agora, calma, irmã. Eu esqueci de falar que as mulheres também são apressadas, misericórdia. E a Gláucia. Todas nós tivemos, amém, o nome escrito no livro da vida, irmãos. Amém. E não foi de graça. O Senhor é quem pagou o preço. Amém? E o que Ele requer de mim e de você? Ele requer da gente o comprometimento de estar no seu ministério, de fazer as boas novas, de muitas vezes deixar a nossa família, deixar os nossos filhos, porque o que é mais importante é fazer a obra do Senhor, até que Ele volte. Vai ter um tempo em que nós não vamos mais precisar abdicar da nossa vida, porque já estaremos na glória com Ele. Mas enquanto Ele não vem, a nossa obrigação é se comprometer para que a palavra do Senhor seja levada, para que as boas novas do Senhor sejam proclamadas. E nós vimos que foram por meio das mulheres que tudo isso aconteceu. É ou não é? Não estou aqui menosprezando os homens de forma alguma. Eu estou enfatizando o que a Bíblia mesmo diz através do Evangelho de Lucas, que essas mulheres, elas permaneceram ao lado do Senhor Jesus. E essas mulheres, eu creio que pode ser eu e pode ser você aqui na obra do Senhor, permanecendo firme, sem fraquejar. Amém? Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Se não fosse assim, Ele não teria escrito estes nomes maravilhosos no livro da vida.
Amém? Está lá, está escrito lá. E hoje o Senhor se alegrou, porque você deixou outras coisas, os seus afazeres, para doar, para dedicar o seu tempo em prol da adoração a Cristo. Amém? Olha, este tempo em que você esteve aqui não foi perdido. Possa crer que o Senhor já te abençoou. E Ele te abençoou com bênçãos espirituais, das quais a traça não vai corromper. Amém? Eu creio que a nossa vida, ela é mudada, é transformada todos os dias em que a gente abre mão do nosso eu para poder fazer a vontade de Cristo. E hoje vocês estão aqui fazendo o quê? A vontade de Cristo. Vocês estão sentando, ouvindo e aprendendo. Porque a partir disso é que as boas novas do Senhor vão ser anunciadas por meio da vida de vocês. Vocês são testemunho da boa obra. Amém? Mas nós temos que ter alguns cuidados. Requer de nós também alguns cuidados. Porque, como eu disse, lá na abertura, lá no comecinho, lá antes da pregação, as mulheres são criteriosas, elas são observadoras. Entre nós mesmas. Então, é preciso, requer cautela, porque a nossa conduta, a nossa postura, muitas vezes pode fazer cair outra mulher, outra irmã, uma irmã nossa em Cristo que está ao nosso lado. Por quê? Eu e você somos testemunhos vivos do que Deus faz. Se Deus muda, se Deus transforma, eu não posso dar testemunho negativo, porque a partir do momento em que eu dou um testemunho negativo, é o nome do Senhor que está sendo apedrejado, não é o meu. Ninguém vai ver a Gláucia como aquela que pecou. Vai ver aquela crente que frequenta aquela igreja que fala de Jesus Cristo. Olha só, o que vem antes do nome da Gláucia. Então, requer de nós atenção quanto a isso. Porque, do mesmo modo que somos dona de casa, batalhadora, esforçada, do mesmo jeito que a gente se dedica, e se dedica muito, porque não é fácil trabalhar fora, cuidar de menino, cuidar de marido, cuidar de cachorro, de gato, periquito, papagaio, misericórdia, limpar, passar e cozinhar, e ainda ficar cheirosa. Não é fácil não, gente. É difícil, viu? Ainda bem que meu nome está escrito. Não é fácil não, mas mesmo assim, com tudo isso, temos que ser testemunhos vivos de que o Senhor transforma. Talvez eu não tivesse demônios, mas eu pudesse ser amargurada, doente de alma, doente de espírito, não só do corpo. Muitas de nós fomos alcançadas. Lembra lá no texto em que foi lido, que acompanharam lá Maria, Joana, Susana e muitas outras. Essas muitas outras mulheres passaram e passam por diversas situações. Talvez não é fácil você vir aqui para a igreja e ter a sua casa desmoronando. A sua família lá com vários problemas, o seu marido que não te compreende, a sua família, o seu filho problemático. Não é fácil você deixar tudo isso para trás e vir aqui louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor e o seu ministério conta com você, mulher. Ele conta, Ele espera com isso. Porque no mais você viverá o gozo do Senhor. Amém? E eu posso dizer que nós somos como ostras, né? Por quê? Porque as ostras, né? Ela tem aquela casquinha dura, né? Elas sentem dor. Embora elas são frutos do mar e embora não pareçam, aquela casquinha dura ali sente muita dor, né? E ali o que acontece? Quando vem ali as ondas do mar e que vêm outros animais, ou até mesmo um grãozinho de areia que entra ali dentro daquela casinha ali, da ostra, parece uma conchinha, quando ela entra ali dentro, aquilo ali fere demais, dói. Mas o que fazer? Não dá para tirar aquela areia dali de dentro. Então, a própria ostra, ela cria uma proteção, né, chamada de madrepérola, envolto daquele grãozinho de areia ou de qualquer outro indivíduo, de qualquer outro corpo estranho que entra ali dentro.
E ali ela faz aquela proteção, porque ali se fez o quê? Uma ferida. Aquele corpo estranho, grãozinho de areia que entrou, feriu. Então, ela não consegue tirar. Se ela não consegue tirar, ela tem que conviver com aquilo. Então, cria-se ali aquela proteção, e ali vai se criando o quê? Isso aqui, ó. Vocês conseguem identificar? O que é isso? Uma pérola. Então, aquela ferida, aquela dor, criou-se uma pérola. É isso que muitas vezes criamos dentro de nós. Nós passamos por dores, nós passamos por sofrimentos, nós passamos por coisas que às vezes a gente acredita mesmo que a gente não vai aguentar, né? Mesmo assim, a gente só tem duas opções. Se a gente se fechar, se a ostra se fecha, ela morre, ela resseca, acabou ali ela, né? Então, algumas de nós escolhem muitas vezes ficar fechada, ficar calada, né? Ficar ali no seu mundinho, é melhor para elas ali. Só que aquilo ali vai corrompendo ela por dentro, vai tirando o oxigênio, vai sufocando, a ponto de morrer. Ela morre espiritualmente. A ostra fisicamente, a mulher espiritualmente. Mas aquela ostra que decide suportar, que decide permanecer com aquele corpo estranho dentro dela, cria-se ali uma proteção e mais tarde fica esse bem, essa joia, cara, preciosa e rara. Assim é você. É isso que você tem dentro de você. Amém? Porque você é preciosa de Cristo. Amém? Você pode crer nisso? Não é à toa que você passa pelo que você já passou. Tem gente que tem traumas de infância, tem gente que tem dores, que não consegue botar para fora, que não consegue falar, né? Mas toda essa dor, todo esse sofrimento, o Senhor já carregou na cruz do Calvário. Amém? Ele já levou para que pudesse ser criado essa preciosa joia, chamada pelos nomes que estão escritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus. A palavra foi essa, irmãs. Que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa falar no seu íntimo, de maneira profunda, a ponto que você não tenha dúvidas de que você é uma joia preciosa do Senhor, de que Ele cuida de você. Não se fecha, não, porque senão você vai se sufocar. Você tem a casa do Senhor, faça como aquela mulher, se jogue aos pés do Senhor, lave os pés dele com as suas lágrimas, enxugue depois com os seus cabelos. O Senhor vai se alegrar com você. Você é preciosa, você é joia rara. E isso não é apenas frase feita, não. O Senhor ama a sua vida, como a menina dos olhos deles. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé e fale com o Senhor sobre as suas frustrações, sobre os seus medos, sobre os seus traumas, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. Se comprometa com o Senhor de que este é o lugar em que você deve ficar. Este é o ministério que você foi chamado para anunciar as boas novas do Senhor. É isso que Deus requer de nós. Mulheres comprometidas, não mulheres fortes, porque a nossa força vem do Senhor, mas mulheres que se prostem na presença de Deus e pedem essa força para Ele. Aleluias! Glórias a Deus. Peça ao Senhor, fale a Ele dos seus medos, de tudo aquilo que aconteceu e que hoje te machuca. Essa areia que está entrando aí dentro dessa ostra vai ferir, mas o Senhor vai transformar em algo tão raro, tão precioso, que depois as alegrias vão se manifestar na sua vida. Amém? Isso aí vai te fortalecer, assim como tem fortalecido. E é por isso que você está aqui hoje, para ficar firme e perseverante na casa do Senhor. Aquelas que sentirem no coração de vir aqui na frente, venha, fale com o Senhor
E se alguém vier, eu convido aí alguma das diaconisas a vir orar, a vir interceder por essa vida, porque cada vida é preciosa, irmã. E nós estamos aqui para orar umas pelas outras, para ajudar, porque sozinhas não podemos, juntas em oração, nós somos mais do que vencedoras. Amém? Então, vem aqui na frente, não precisa ficar com vergonha. Se coloque na presença de Deus, derrame o seu coração, abra o seu coração na presença de Deus, fale com Ele, porque Ele vai ministrar no seu coração. Talvez aquilo que você tem pedido não tenha sido alcançado, porque você ainda não falou de todo o seu coração, você ainda não colocou aí na posição do Senhor, você está tentando decidir, você está tentando resolver tudo sozinha, mas Cristo tem a resposta, amém? Cristo tem a solução de tudo. Cristo cuida, Cristo salva, Cristo sara, aleluias. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai permanecer o mesmo eternamente. Se coloque na posição, ore a Deus, fale com Ele, porque Ele vai falar ao seu coração. Amém. Glórias a Deus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, onde te agradecemos já, Senhor, neste momento pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor cura, nós sabemos que o Senhor salva, nós sabemos que o Senhor sara as dores e as enfermidades, meu Deus. Então nós oramos agora, Pai, para que em nome de Jesus, toda dor, todo medo, Senhor, todo constrangimento, Senhor, ele seja jogado por terra, ele seja cessado, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Aquela mulher, Senhor, que vive oprimida, Senhor, na sua casa, aquela mulher que não consegue, Senhor, falar do Teu amor, Senhor, onde quer que ela vá, há um impedimento, há uma barreira, Senhor, que seja quebrado, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor salva, que o Senhor sara, e por isso nós te pedimos, Senhor, o socorro, Senhor, nesta hora, Senhor. Alcança o coração dessas mulheres, fortaleça elas, Senhor, fortaleça na Tua palavra, na Tua presença, Pai. Revigora, Senhor, faz de novo, Pai, assim como o Senhor já fez antes, Senhor. Faz de novo, Senhor, assim como no dia de Pentecostes, Senhor. Abençoa elas, Senhor, cubra com Teu Espírito, Senhor, para que elas possam falar e viver da manifestação, Senhor, da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus.